pesquisa realizada em Toronto, no Canadá, revelou que mulheres grávidas podem ingerir pequenas quantidades de álcool sem que o bebê seja prejudicado. Bom, para falar sobre esse assunto, sobre essa pesquisa, a gente está aqui nos nossos estúdios com um professor e também ginecologista e obstetra, Dr. Maurício Barbour Cheim, que vai tirar nossas dúvidas sobre essa pesquisa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adriana. Então, só podia explicar exatamente o que definiu essa pesquisa? Adriana, você disse bem, essa é uma pesquisa que foi realizada no Canadá, na Universidade de Toronto, no Centro de Dependência e Saúde Mental de Toronto. Esse é um centro bastante conhecido, bastante renomado na América do Norte. E o objetivo dessa pesquisa foi levantar nos últimos anos o que existe na literatura médica de evidência sobre álcool e gravidez. E o que eles encontraram foi o seguinte: numa revisão da literatura médica de 1980 a 2009, levantaram 36 estudos bem realizados sobre o efeito adverso do álcool na gravidez, buscando aí se o álcool poderia causar baixo peso ao nascer ou mesmo trabalho de parto prematuro. E o que eles encontraram foi: talvez isso tudo esteja relacionado à dose utilizada na gravidez. Então, a grande pergunta que o estudo deixa é a seguinte: será que o efeito adverso do álcool, que já é um efeito conhecido, ele é dose dependente? Será que aquela gestante que vai tomar um chopinho no fim de semana, que toma uma taça de vinho por dia, vai ter os mesmos efeitos adversos do álcool que aquela gestante que toma de 2 a 3 copos por dia? Então, o estudo conseguiu demonstrar que essas coisas são diferentes. Essas pacientes são diferentes e o efeito do álcool é diferente. Quem toma menos álcool terá menos efeitos adversos. Ou seja, não está defendendo que se tome o álcool. Não, de maneira alguma. Causa menos problemas, De maneira alguma. O estudo não defende que se tome álcool na gravidez. O álcool, ele continua como algo proscrito na gravidez, principalmente nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre, onde pode inclusive levar ao abortamento. Agora, vendo isso que você estava falando e a matéria, eu fiquei pensando no seguinte: a gente fala muito da mãe, né? E o pai que ingere álcool, normalmente é assim, é o homem que ingere álcool costumeiramente, ele não prejudica esse bebê, na formação desse bebê? É que aí o mecanismo prejudicial é outro, né? Quando a mãe ingere álcool, o álcool chega na circulação sanguínea da mãe e imediatamente passa através da placenta para o feto. E o feto é atingido pelo álcool, o álcool promove um aumento de radicais livres no feto e atrapalha a multiplicação celular do feto, podendo levar inclusive a algumas malformações, como a síndrome alcoólica fetal. Nesse caso em que o pai é quem se utiliza de substâncias alcoólicas, eu diria que o mecanismo que pode atrapalhar na gravidez é a relação entre o pai e a mãe, o afeto entre o pai e essa criança que está para vir. Então, aí entra uma questão emocional, uma questão de estímulos sensoriais. Realmente na formação do feto, não atinge nada? Na formação, não. O alcoolismo, ele pode eventualmente até levar à infertilidade masculina. Mas ele raramente vai levar a alguma malformação no espermatozoide do homem. Agora vamos dar aqui uma pausa, porque então vamos assistir a reportagem do Bruno Bernardi. Segundo a pesquisa, 1 ou 2 taças de vinho por semana não trazem prejuízos à formação do bebê. Para este especialista, o álcool de algumas bebidas ainda é aceitável. Não vejo problema em vinho, é diferente de uma bebida destilada, né? Uísque, caipirinha, essas coisas eu prefiro que não tome. Mas o álcool em excesso pode prejudicar a formação do feto. Você tem influência no sistema nervoso do feto. Filhos de mães alcoólatras nascem com problema. Nascem com abstinência, com manifestações neurológicas evidentes, tanto quanto uma drogada. O álcool é uma droga como qualquer outra. Usado em doses altas vai prejudicar com toda certeza essa criança.
Mas o especialista faz um alerta sobre a pesquisa, a má interpretação dos resultados. A pesquisa fala, olha, se você tomar uma taça ou 2 por semana, ou 3 que seja, eles não falaram, mas 3 seria bastante razoável, é uma coisa normal. O problema é que as pessoas entendem como querem. E no fim, o doutor ainda brinca. Mas se vinho fizesse mal, não tinha criança italiana bem nascida. A gente viu ali, então, o seu colega justamente defendendo, então, que a pessoa tenha parcimônia na hora de consumir bebidas alcoólicas. E existe uma grande diferença entre uma pessoa alcoólatra, que consome grandes quantidades, e de uma mãe que consome, como a pesquisa revela, essa dose que seria, entre aspas, ideal, social, 1 ou 2 doses por semana, né? Na verdade, está provando bem diferente, né, do que consumir álcool. Eu acho que a questão é exatamente essa. O vinho, ele está cada vez mais na mesa do brasileiro. A ideia de que o vinho seria menos prejudicial do que outros destilados, ela não é tão verdadeira, ela é dose dependente. Claro que ela é menos prejudicial se a gestante toma uma ou 2 taças. Doutor? Dose dependente é o seguinte, esse estudo mostrou bem que cada taça de vinho ou copo de cerveja ou que seja um destilado, ele tem aproximadamente 12 gramas de álcool, 12 gramas de etanol. As bebidas são diferentes, mas as quantidades ingeridas geralmente são diferentes também. Bebidas com menos etanol se bebe maior quantidade. Claro. Então, o que a pesquisa tenta mostrar é o seguinte, gestantes que usaram até 1 taça por dia, seja de vinho ou de outra bebida alcoólica, não apresentaram nenhum risco adicional à gravidez. Enquanto que gestantes que se utilizaram de 3 ou mais copos ou taças por dia apresentaram um risco até 23% maior de trabalho de parto prematuro de crianças com baixo peso ao nascer. O problema do álcool e gestação é um problema bastante conhecido, não só no Brasil, mas no mundo. Estima-se hoje, a Organização Mundial de Saúde acredita que 12 mil nascimentos por ano são de bebês mal formados com síndrome alcoólica fetal devido ao abuso de álcool na gravidez. O que é essa síndrome exatamente, doutor? Essa síndrome é uma condição irreversível, congênita, onde a criança nasce com defeitos crâniofaciais, então com lábio superior mais fino, nariz pequeno, ausência do sulco nasal. A criança nasce com uma distância aumentada entre os olhos, chamado de hipertelorismo. Nasce ainda com microcefalia, que é o perímetro cefálico diminuído. E essa criança não só tem alterações físicas, pode ter alteração cardiológica e renal, mas essa criança tem também alterações comportamentais e cognitivas. Essa criança vai ter déficit de crescimento, seja no intraútero ou no extraútero, vai ter déficit motor, déficit psicológico e inclusive social. Agora, doutor, a sua experiência como médico mostra que é isso mesmo, quer dizer, porque às vezes a pesquisa é uma coisa e a realidade é outra. É isso mesmo? A realidade é essa mesmo. Gestantes que consomem álcool de forma social, em pequenas quantidades, a gente não, é como o doutor disse. Fez até a brincadeira lá, fez então a brincadeira. Criança italiana não Os ia italianos ser estão aí, inteligentes e saudáveis, né? Agora, o que a gente vê é aquela mãe que realmente consome álcool em excesso, sem dúvida vai prejudicar seu bebê. O pior de tudo isso, não é, doutor, é que muitas vezes a mulher está grávida e não sabe. E aí consome... O que eu acho também esquisito, uma mulher que esteja grávida e não saiba, né? Mas não é não, Léo. Não. Eu sou mãe, eu sei bem como é que é isso. Isso acontece e o interessante é o seguinte, o excesso de álcool no início da gravidez, naqueles primeiras 2, 3 semanas após a fertilização do óvulo, quando a mulher ainda não sabe que está grávida, é aquele período chamado de tudo ou nada. Pode até ser que essa mulher evolua para um abortamento por conta do álcool. Se isso não acontecer, provavelmente o álcool não afetou a criança e ela se desenvolverá de forma normal. Quer dizer que o seu conselho, então, também para aquelas mulheres que estão pensando em engravidar, mesmo que não tenham tanta certeza, para ficar longe, bem longe do álcool, porque os problemas são maiores logo no início. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Boa tarde.